Estamos iniciando Um Sentido para a Sua Vida, um programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trouxemos para vocês vários planejamentos de vida para mostrar que o espírita, por si só, deve ser alguém que tenha boa qualidade de vida. Para tanto, trouxemos Edelso da Silva Júnior, que discorrerá sobre o assunto cuidar do corpo e do espírito. Trouxemos também a contadora Tatiane Pires de Sena para nos dar algumas ideias sobre contabilidade do ano de 2014. Você vai gostar. Fique conosco, porque já já iniciaremos com a pintura mediúnica. E para encerrar este ano de 2013, nós trouxemos a médium Deusi Ribeiro para nos brindar com uma bela tela mediúnica, né, Deusi? Com certeza, né? Os espíritos sempre tendo a oportunidade, através dos médiuns, né, para a divulgação do espiritismo. E a arte é uma coisa bela, né? E é uma satisfação eu estar aqui mais uma vez, né, apresentando esse trabalho e contribuindo com a doutrina. Estou muito feliz. E você sabe que já se passaram 3 meses? 3 Hoje meses, está né? completando 3 meses de programa. O trabalho é árduo, né? É verdade. Tanto para os médicos como para vocês e toda a equipe que está trabalhando. Mas está sendo uma satisfação muito grande, porque os telespectadores têm mandado e-mails com perguntas, com sugestões, e tudo isso, com tudo isso, o nosso programa fica muito mais rico, não é? Fica muito mais objetivo, e essa prestação de serviço realmente fica mais aberta. É o nosso dever, né? Inclusive comunicar os amigos, parentes, né, para estar assistindo o programa. Verdade. E nós contribuindo novamente com a doutrina. Essa doutrina que nos enriquece tanto, né, Silvia? É verdade. Deus, estamos emocionados, final de ano, né? Planejamentos que nós vamos fazer ainda hoje para o ano de 2014. Então, nós vamos deixá-la tranquila, fazendo a pintura mediúnica, enquanto nós vamos fazer as outras entrevistas. Tudo bem? E gostaria também de parabenizá-la, né, Silvia? Porque você é uma mulher de ferro, um exemplo para todas nós, viu? Parabéns. Mas se eu não tivesse amigos como vocês todos aqui, não conseguiria fazer nada, não, né? Isso aí é uma qualidade sua, tenho certeza é muito boa. Obrigada, Deus, e fique à vontade, então. Obrigada. Vamos agora para o nosso próximo quadro, que é a entrevista. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, 3º andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisélia. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Estamos com Edelso da Silva Júnior, que é documentarista e escritor. Como espírita, trabalha na Aliança Espírita Evangélica, é expositor e um grande estudioso do espiritismo. Já esteve conosco nos 2 congressos anteriores de 2008 e 2011 e participará no Congresso Espírita da FESP de 2014. Tudo bem, Edelso? Tudo bem, Silvia. Que bom estar com você aqui. Agradeço. Hoje, quase chegando no ano de 2014, não é verdade? Exatamente. Então, o Edelso vem nos falar sobre a necessidade de cuidarmos do corpo e do espírito. Como hoje estamos fazendo um programa para que você se organize para 2014, trouxemos o Edelso para nos responder sobre essas questões, não é? Então, Edelso, como estabelecer projetos para a melhoria de vida em 2014?
Sabe, é muito curioso que nós, brasileiros, nós não temos a cultura de estabelecermos metas, né? De analisarmos o que a gente quer, de objetivar as nossas conquistas. E eu acho que o primeiro plano que nós podemos realizar é justamente você escrever o que você deseja. Nós não temos essa cultura, nós herdamos isso, que eu acho que é uma coisa muito positiva, nós estamos herdando isso dos americanos. Os americanos têm o costume de anotar o que eles querem, de fazer metas, de escrever as suas conquistas, os seus objetivos. Eu acho que, primordialmente, nós precisamos adotar isso porque é uma forma de nós nos prepararmos intelectualmente para aquilo que a gente gostaria que realmente acontecesse na nossa vida. Ou seja, a gente já antecipa o negócio na cabeça, mentalmente. Põe no papel, porque quando você registra no papel, você grava na sua mente. É diferente de você digitar no computador. É diferente neurologicamente. Quando você escreve, você grava no seu HD interno. Se você digita, você grava no HD do computador. Por isso que é importante você escrever. Escrevendo, aquilo entra no seu HD interno e não sai mais. Que maravilha! E vamos deixar gravado no nosso HD interno, no caso, o quê? Tanto as nossas prioridades de melhorias no corpo como no espírito? As duas? O comandante Edgar Armon, foi um dos grandes trabalhadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele dizia que um espírito, uma pessoa que estava voltada para o lado espiritual, ela cuida tanto do corpo como do espírito. Não adianta você cuidar só do espírito menosprezando o corpo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso, ou seja, não adianta você desprezar o corpo físico na intenção de se elevar espiritualmente. Certo. É uma via de mão dupla. Se o corpo é o templo do espírito, necessariamente nós precisamos cuidar deste corpo físico para que o espírito manifeste todas as suas potencialidades. Muito interessante mesmo, você está esclarecendo bastante, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Porque, de fato, quando nós assistimos o filme Nosso Lar, nós vemos que André Luiz foi tido como um suicida. Isso. Porque ele menosprezou essa parte de cuidado com o corpo, não é verdade? E tendo esclarecimento. Então, isso é muito importante de você enfatizar para que nós tenhamos assim mais saúde, tanto física como espiritual, em 2014. E pela própria experiência do André Luiz, no livro Conduta Espírita, que foi psicografado pelo Valdo Vieira, o espírito André Luiz fala da importância de cuidarmos do corpo para que a gente não cometa suicídios indiretos. Olha, tá vendo? Viram como é importante essa parte? Então vamos ver outra pergunta. Dentro deste projeto, é lícito para o espírita programar uma cirurgia plástica, Edelson? Eu acredito que sim. Sabe que esse é um tema muito curioso dentro do nosso movimento, porque há controvérsias, né? A gente já ouviu espíritas falarem que a cirurgia plástica deformaria o perispírito, por exemplo. Eu acho isso um pouco de radicalismo. Respeito as pessoas que pensam assim, mas eu acho isso um excesso de radicalismo, porque se você nasce com algum tipo de impedimento, de algum, vamos dizer, de algum defeito, de alguma situação que o teu corpo desagrada, por que não realizar uma cirurgia? Se a medicina lhe possibilita isso, por que não realizar uma cirurgia para que você possa até melhorar a tua autoestima? O que eu penso, o que a gente começa a notar é que nós viemos de uma cultura, nós somos herdeiros de uma cultura judaico-cristã que incentivava muito essa questão do desprezo ao corpo físico. É verdade. Né? E eu acho que é uma maneira equivocada de pensar e muito disso se vê às vezes dentro do movimento espírita, não do espiritismo, do movimento espírita que analisa as coisas muitas vezes sob essa ótica. Agora, se eu não cuidar do meu corpo para que eu esteja bem, para que a minha autoestima esteja bem, espiritualmente também não vou conseguir realizar isso. O que acontece são os excessos. A gente sai de um processo de repressão para um processo de liberdade e é natural
que muitas vezes se cometam excessos. Em todas as áreas acontece isso. Você sai do processo de restrição para a liberdade, o ser humano ele comete excessos, mas quando ele chega no ápice desse excesso, ele sabe que ele tem que encontrar um equilíbrio. E nesse caso, a doutrina nos mostra o equilíbrio. Fazer uma cirurgia plástica, sim, por que não? Dependendo das condições, se a medicina está aí para nos auxiliar, por que não? O que acontece é que as pessoas acabam cometendo excessos, porque aí surgem psicopatologias no ser humano, que ele começa a desenvolver muito mais o perfil da vaidade que projeta no corpo físico perfeito e acaba com tudo isso se desgastando, objetivando exclusivamente ao corpo. É o chamado culto ao corpo, né? Então, uma outra pergunta que nós recebemos muito por e-mail também é por que o espírita não come carne? Na verdade... Eu, particularmente, não acho que o espírita não come carne, mas nós recebemos muitos e-mails. As pessoas consideram que o espírita não come carne. O que você poderia nos dizer não é verdade que o espírita não come carne, né? Alguns espíritas e não espíritas não comem carne por uma opção, né? De fato, eu acredito que a carne é um alimento que, com o tempo, o ser humano vai se desvencilhando. Pela própria necessidade. Mas isso não pode ser uma coisa abrupta, não pode ser uma imposição. Olha, não podemos comer carne. Olha, é uma opção de cada um. Tem pessoas que não conseguem viver sem a carne e vivem de forma cristã. E vivem muito bem. Exatamente. Agora, adianta você não comer a carne e viver atormentado pelo prazer de comer a carne? É verdade. Chico Xavier comia carne. Então, é um equívoco a gente... são os radicalismos, Silvio. São os radicalismos, né? Então, uma grande sugestão para 2014. Nada de radicalismos. Né? Nada de radicalismo em ponto algum da vida, né? Nós precisamos encontrar o equilíbrio, porque radical por radical foi Jesus. Tanto foi radical que foi crucificado. Se ele não fosse radical, ele não seria crucificado. Ele veio, trouxe uma mensagem e disse, seja o seu sim, sim, não, não, ponto final. Por isso ele foi crucificado, pagou o preço da mensagem que ele veio trazer. Agora, para nós chegarmos a esse ponto, nós vamos caminhar bastante ainda. Então, se conseguimos tratar outras questões dentro de nós e ainda comer carne, não vejo problema nenhum. Nenhum problema. Muito bem. E como sabermos... se nós estamos no caminho certo de cuidar do corpo e do espírito? Na medida em que o ser humano, vamos dizer especificamente de nós dentro da doutrina espírita, quando você recebe a informação a respeito da necessidade de se preservar o corpo, mas da necessidade de se alcançar a tua evolução espiritual, através de cursos, através de cursos que te tragam condições de autotransformação, né? O mal da humanidade, da maneira como eu vejo, é justamente essa dificuldade de compreender a necessidade de se transformar num ser humano melhor. Certo. E a gente só consegue se transformar num ser humano melhor quando a gente começa a ter consciência crítica. Principalmente autocrítica. De se ver um ser humano não acabado. Uma pessoa que não está pronta. O mundo ele não está pronto. O Criador nos entregou o mundo em condições de habitá-lo, mas não nos entregou um mundo pronto, acabado. Esse papel é nosso, tanto o mundo exterior quanto o mundo interior. Então, se hoje a gente vê a destruição da natureza, é porque o homem ele se autodestrói. Então, na medida em que o ser humano, com esse senso crítico que a própria doutrina nos oferece, ele vai estabelecendo metas, objetivos de melhoria, ele vai diminuindo cada vez mais a distância entre o saber e o fazer. Essa diminuição da distância entre o saber o que fazer e realizar, conforme se vai diminuindo isso, nós vamos conquistando os degraus da escala espiritual e, consequentemente, nós vamos deixando de realizar uma série de coisas que hoje ainda, se muitas vezes não fazemos, pensamos em fazer. Muito bom. Quer dizer que se nós conseguirmos essa conquista de nós mesmos, da melhoria de nós mesmos, nós vamos melhorar o nosso planeta também, não é verdade? O filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito interessante, que nós não somos seres acabados. Quando a gente se acomoda aceitando aquilo que é, ou da maneira como está, então
aí o ser humano está acabado, né? Aí não tem mais o que fazer, perdeu a esperança. E o que nos move muito é a esperança. É verdade. Então, muito bem, Edelso, nós vamos continuar, mas nós precisamos fazer nesse instante um breakzinho. Fique conosco, já já voltaremos. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOE, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. E estamos de volta com Edelso da Silva Júnior e que está nos dando algumas dicas de como melhorarmos a nossa vida em 2014. Edelso, temos mais uma pergunta de telespectador. É uma telespectadora e ela diz que o ano passado ela não conseguiu pular as 7 ondas porque havia muito congestionamento e ela passou o ano novo na estrada. E disse que deu tudo errado neste ano. Então, ela está nos perguntando o que fazer. O ser humano, ele cria condicionamentos, né? Ele vai se apegando a superstições e quando essas superstições elas falham, a tendência é que a vida da pessoa comece a andar para trás, né? Mas são condicionamentos que nós criamos, são necessidades externas que a gente cria, em função de inconscientemente fugir daquilo que é primordial, que é começar a se olhar para dentro, né? Então nós seres humanos temos mania de sempre culpar o externo, o exterior das coisas que acontecem conosco. Hoje eu não pude fazer tal coisa porque choveu. Fulano não fez isso porque aconteceu. Então são sempre os fatores externos, né? Eu respeito muito essas crendices populares, cada um acredita naquilo que achar melhor, mas isso faz parte de um período mágico, infantil do espírito ainda, em acreditar que o fato de um ritual, que passa a ser um ritual na vida da pessoa, ele pular 7 ondas, ou ele colocar sementes de romã na carteira, enfim, a cada um dentro de uma cultura vai criando uma situação diferente para atrair as benesses da vida, para atrair sorte. E a gente esquece de se olhar para dentro de si mesmo e se desapegando desses condicionamentos. Então eu até peço permissão à nossa telespectadora de dizer para ela que futuramente ela vai passar muito os finais de ano na estrada, porque o trânsito de São Paulo hoje especificamente é uma loucura. Então final de ano na estrada vai ser uma consequência natural de todos nós, né? Eu não sei em que estrada ela ficou, de que praia, mas a verdade é que muitas pessoas procuram a praia, porque é muito bonito, né? Aquela queima de fogos, sim. É uma coisa linda de se ver, artístico, né? Até. E existe também esses exageros que nós vemos de pessoas aí já espíritas, como você se referiu, que acabam de entender que tudo isso é bobagem, né? E então são convidados, como aconteceu, um caso que nos foi relatado, a cunhada foi fazer o ano novo na casa dela e pediu que todos viessem de branco. Ela estava perguntando para todas as pessoas aqui na casa se ela não deveria ir participar. Mas também aí já é um exagero, não é, Edelso? Sim, porque porque se todo mundo se compromete de uma forma, por que você vai ser o diferente? Só para contrariar? Só. Né? Em respeito às pessoas que estão ali, você não precisa concordar. E qual é o problema de usar uma roupa branca? Isso não vai afetar em absolutamente nada a dignidade da pessoa. Ruim seria se ela fosse convidada a fazer um ritual de magia, onde alguma coisa extremamente... onde há matanças, onde há aqueles cerimoniais extremamente esdrúxulos. Exato. Aí é uma coisa que fere a própria pessoa, a sua integridade, tanto moral quanto física. Agora, o fato de usar uma roupa branca no ano novo, já que a família todos estabeleceram que seria assim, não vejo por que não entrar no jogo, na brincadeira das pessoas e já chegar e começar a dizer, porque eu sou espírita, não acredito nisso. Também é exagero, não é?
vão pensar que o espírita realmente não pode se vestir de outra cor. Da mesma forma, eu costumo dizer, da mesma forma, se você é espírita, então quer dizer que você não participa de uma cerimônia na Igreja Católica de um amigo seu que é católico? Porque você é espírita, você não concorda com aquilo, então se eu não concordo, eu não vou. Por que esse radicalismo? Exatamente. E o espírita, ele não é preconceituoso. O verdadeiro espírita, aquele que entende a doutrina realmente e pratica, ele não é preconceituoso com nada, não é? Então, por que não participar de um enterro? Por que não participar de uma missa? Não tem problema nenhum. Exatamente. Nós somos constantemente convidados a casamentos de companheiros nossos, espíritas, que falam assim, olha, eu sei que no espiritismo não existe nenhuma cerimônia, mas você pode ir no meu casamento fazer uma prece? Por que não? Por que não? Por que não? Reunimos todos ali, olha gente, isso aqui não é uma cerimônia, nós vamos fazer um evangelho, oferecer aos noivos os votos de paz, de prosperidade, de equilíbrio no casamento, e fazemos todos uma prece junto, direcionando as nossas vibrações para o noivo. Por que não fazer isso? Muito bem. Já que você tocou nesse assunto de prece, você acha que seria piegas convidar a família para fazer uma prece na passagem do Ano Novo? Olha, nós temos esse costume em nossa casa, em nosso lar, né? Acho extremamente importante, não só no Ano Novo, como também no próprio Natal, né? Onde impera muitas vezes as festas regadas a muita bebida, né? Aos exageros da própria comida, da alimentação, né? Quando nós transformamos esses momentos especiais, específicos da nossa vida em um momento de prece, nós estamos, na verdade, colaborando para que as futuras gerações que virão, né, vendo isso, eles possam se conscientizar de que a comemoração do Natal, das festas de finais de ano, ela não precisa estar voltada exclusivamente a uma mesa farta de alimentos numa sociedade onde muitas pessoas passam fome, né? Exatamente. E muito daqueles alimentos vai para o lixo, né? E o brasileiro realmente, como você começou a nossa entrevista falando, tem essa cultura copiada de outros países, né? O que torna assim até não muito saudável, porque na Europa cai neve nessa época, e eles se alimentam com nozes, com essas castanhas, que são realmente muito quentes, né? Precisam, são necessárias ao corpo deles, porque Exatamente. estão com neve. No Brasil, com este calor, não há necessidade disso. Nos falta crítica, senso crítico. A gente compra muito o que a TV vende. Exatamente. Né? Não é uma informação de sugestão, é uma informação de imposição. E como a gente não tem senso crítico, a gente entra, absorve essa cultura sem pensar sem entender o porquê que nós estamos fazendo aquilo. O próprio Natal, a própria festa de Natal, ela tem uma série de explicações que, se nós analisarmos depois dentro da nossa cultura, muita coisa não cabe. É verdade. E as mesas, geralmente, os brasileiros querem enfeitar como se fossem europeus, né? Exatamente. Às vezes até todos os enfeites de Natal, árvore de Natal, com neve também, né? Isso é interessante. E o que mais você teria a nos dizer sobre esse dia tão mágico para alguns, né? Que a passagem do ano representa algo que parece que tudo que vai acontecer naquela passagem, o ano inteiro vai se suceder da mesma forma. Todos nós temos o hábito, eu creio que todos nós temos o hábito de, quando vai chegando esse período dessa passagem, a gente realmente quer que tudo que aconteceu, de ruim especificamente, ou de coisas que não conseguiram ser realizadas, que fiquem no ano que está terminando, que está passando, né? E que o próximo ano possa ser um ano realmente de novas realizações. Porém é o seguinte, nada acontecerá magicamente. Né? Não adianta desejar que o próximo ano seja bom se eu não for bom no próximo ano. Né? Não é a felicidade que me espera, sou eu que tenho que ir em busca da felicidade. Se eu não for em busca, não vai adiantar absolutamente nada. Então temos que batalhar. É esse comodismo que muitas vezes eu vejo na nossa sociedade, em alguns aspectos, de aceitar as coisas muito passivamente. Não estou fazendo apologia à guerra, à destruição, nada disso, mas na revolução das ideias, né?
As pessoas precisam aprender a ter senso crítico para começar a questionar o que ela quer para ela mesma. Então, eu quero um ano de 2014 excelente. Então, seja uma excelente pessoa em 2014. Então, e aquele planejamento que nós sempre recomendamos dentro do Espiritismo sobre o Evangelho no lar? O que você teria a nos dizer sobre isso? O Evangelho no lar, nós temos percebido, como eu faço muita palestra em diversas instituições espalhadas pelo Brasil, eu tenho percebido, feito algumas pesquisas nos departamentos mediúnicos dessas casas, e tenho perguntado se para eles o plano espiritual também tem orientado os assistidos, as pessoas que vão ao centro, sim, a intensificar o Evangelho no lar. É generalizado. É generalizado. A importância do Evangelho no lar como a reunião de pessoas que estão comungando do mesmo ideal e do mesmo objetivo, entendendo que o simples fato de se fazer Evangelho no lar não resolve o problema de ninguém. Se Evangelho no lar resolvesse o problema de alguém, nós espíritas não teríamos tantos problemas como temos. Evangelho no lar é o convite para que Jesus venha à nossa casa e nos fortaleça para que nos tornemos pessoas melhores. Para que o próprio plano espiritual encontre condições dentro daquele lar abençoado, dentro daquele lar que está dentro dessa proposta cristã, que o plano espiritual encontre condições de poder nos ajudar. Então, nesse sentido, o Evangelho no lar acaba se tornando uma escola que fortalece a própria instituição do lar. Então, e o Evangelho, no caso, como limpeza fluídica? Sim, porque a partir do momento em que você comunga do mesmo ideal, do mesmo objetivo superior, cristão, atraindo espíritos nobres para o nosso lar, também espíritos necessitados, mas atraindo a presença dessas entidades venerandas, eles vão começar a promover essa limpeza no próprio lar, utilizando também das nossas próprias energias, que são fruto das nossas predisposições para o bem. Então o Evangelho no lar é ótimo como limpeza psíquica, desde que eu colabore mentalmente e emocionalmente para que o lar tenha essa harmonia também. O Evangelho no lar é uma das ferramentas mais poderosas que eu vejo para o espírita. Então tem que estar na nossa Lógico, programação ele faz parte, de 2014. Eu acho que tem que ser cultural isso, é uma coisa que tem que estar dentro da nossa cultura, o culto cristão no lar. Não importa qual seja a religião da pessoa. Porque às vezes num lar você tem pessoas com religiões diferentes. Então você não pode fazer um evangelho voltado para uma, vamos dizer assim, para uma preparação que nós fazemos dentro de um centro espírita. E de uma forma mais generalizada, porque evangelho é união das pessoas, não importa o credo que elas se estabeleçam. Exatamente. Né? E aquela pessoa que se queixa que não pode fazer evangelho no lar porque os familiares não querem fazer. Então, ela acha que não deve fazer sozinha. O que você diria aí? Faça sozinha. Faça sozinha. Faça sozinha. Viu, telespectador? Faça sozinha. Porque não é porque a família ou porque algumas pessoas não comungam do mesmo ideal, não compactuam com a nossa filosofia, que nós vamos abandoná-la. A gente tem que ter personalidade própria. Tem que ter essa coisa da crítica que eu venho falando. Eu não posso não concordar com a religião do meu parente, do meu irmão, da minha irmã, mas o fato de eu não concordar não significa que eu não respeite. Então, se a religião fez o bem para mim, eu tenho que praticá-la, mesmo que eu faça sozinho. Sozinho entre aspas, né? Entre aspas. Por que entre aspas? Porque espiritualmente nunca estamos sós, né? Exatamente. Conheço relatos de pessoas que fazem evangelho no lar sozinha e sentem a presença de um número grande de entidades espirituais. Então ela fala, eu não faço sozinho evangelho no lar. Eu sinto a presença dos bons espíritos, eu sinto a presença do parente fulano de tal, do fulano. Eu sinto que ele está ali naquele momento. Mas e sua família? Minha família não quer saber. Mas eu faço a minha parte. Então, com certeza, sempre espíritos iluminados, bondosos, não é? Porque um espírito que esteja contrário a essa ideia não estará presente nesse momento, não é? Aliás, então não há por que ter receio nenhum. Sempre é importante que se faça evangelho no lar. Eu não sei de quem que eu ouvi isso, num evangelho no lar. Tem espíritos necessitados? Claro que tem que ter. Eles são muitas vezes socorridos nesse momento. E os obsessores? Eu não me lembro onde foi que eu vi isso, mas ele diz o seguinte, o obsessor bom
é aquele obsessor que não tem paciência, ele vai perder o tempo dele ficando ali para quê, se ele tem outras coisas para fazer lá fora? Exatamente. Tem tanta gente mais fácil lá fora para pegar, por que ele vai ficar lá dentro? Edelso, é natural. Olha, Edelso, foi muito esclarecedora a sua vinda até aqui, certo? E lembrando sempre os nossos telespectadores que nós fazemos esse programa em cima das suas dúvidas, dos seus problemas, de todos aqueles e-mails que você nos manda para que você realmente possa dar um sentido para a sua vida. A sua presença aqui nos nossos estúdios foi muito esclarecedora. Espero que esteja conosco mais vezes. E um feliz ano novo para você, Silvia, e para toda a sua família. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigada. Inscreva-se o quanto antes para o Congresso Espírita FESP 2014. Inscrições na sede central Maria Paula, 3º andar, ou pelo e-mail congresso@fiesp.org.br. Informações 011 São Paulo 31155544, ramal 204, com Gisélia. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. E para o quadro de prestação de serviços, nós trouxemos hoje Tatiane Pires de Sena, que é sócia proprietária da empresa Senaconte Contabilidade e Auditoria. E ela vai mostrar para vocês a melhor maneira de fazer um planejamento orçamentário para 2014. Tudo bem, Tatiane? Tudo bem, boa tarde a todos. Eu sou Tatiane, nós trabalhamos numa empresa de contabilidade e auditoria que presta serviços para casa, como a dona Silvia já explicou. Então, assim, o nosso intuito é explicar o planejamento financeiro dentro da família. Aham. Porque o que pode acontecer? Uma família sem um planejamento familiar pode gerar muitos desentendimentos. Por quê? Porque as pessoas acabam que não entendem que vivem de uma renda só. Então é importante o planejamento familiar para que a criança tenha uma educação financeira. Porque uma casa onde não existe uma educação financeira pode ocorrer muitas crises, as pessoas terem muitos problemas, isolamento social, depressão, porque não sabem como lidar com os gastos. Eu tenho uma dívida e não consigo sair dessa dívida. Então começam as brigas com a esposa, as brigas com as crianças, e a criança fica meio perdida nesse meio todo, sem saber o que fazer e sem parar de consumir. Então é importante que se as pessoas se reúnam, o pai pense, eu vou convocar a família para que possa fazer uma reunião familiar, mãe, pai, filho, todas as pessoas que dependem daquela renda, para que possam discutir os seus gastos. E com isso a criança começar a entender o que é um planejamento familiar. Então o que eu preciso? Eu preciso listar todos os meus gastos, sem esquecer o cafezinho, sem esquecer o docinho, para que a criança tenha consciência de que eu posso passear sem ter um apelo consumista. Então é importante educar essa criança no momento, agora como nós passamos o Natal, é importante que essa criança entenda o verdadeiro significado do Natal e não que somente é uma troca de presentes, o porquê da troca de presentes. Então, existem feiras que a gente pode levar a criança para que ela aprenda a trocar, a dividir um brinquedo. Eu tenho um brinquedinho aqui, não serve mais. Leva o seu filho na feira, ela troca com outra criança, com isso ela ganha em sociabilização, aprende a dividir. Essa criança, nós podemos inserir ela em uma educação financeira também. Vamos, agora, final do ano, pegar nossos brinquedos, levar para uma instituição sem fins lucrativos. As crianças são carentes, então podemos doar. Mamãe, não quero mais esse brinquedinho, então a gente vai e doa para a criança, explicar que nem todas as crianças têm condições. Exatamente. Então, o que a gente procura explicar é isso, a criança precisa entender que a compra não é afeto, que ela não confunda
O papai está com problema, vamos lá, vamos comprar essa bonequinha, você se comporta, fica quietinha. De jeito nenhum. A criança precisa saber que, em momento de dificuldade, ela mesma precisa entender e ajudar que os pais consigam poupar. Então, minha filha, hoje é teu aniversário, vamos comprar um presente. Não é data comemorativa, não é dia de aniversário, vamos aguardar, fazer uma poupança. O que é muito importante os pais terem em mente também. Eu não posso gastar tudo o que eu recebo. Então, eu junto toda a minha renda e preciso pensar, eu tenho que fazer uma reserva. Então, 30% do que eu ganho, eu guardo em uma poupança. Ensino essa criança a fazer já um plano de previdência privada, para que no futuro ela não dependa exclusivamente da renda dos pais. Então, tudo isso tem que ser discutido em família. Porque na família pode haver discordâncias nessa reunião, o que é supérfluo, o que é necessário. Então, a gente precisa discutir isso em família, envolver a criança, chamar, para que ela entenda isso. Olha, tudo isso que você nos colocou como um planejamento orçamentário, muito importante, Tatiane, porque o que nós mais percebemos é que os pais querem educar as crianças sem mostrar, na realidade, quanto eles ganham, não é? Porque chamar a criança de consumista sem ela saber até quanto ela pode gastar, também ela não está sendo educada. Sim, não é ela verdade? não está preparada para isso. Exatamente. Então os pais, como querem compensar o grande tempo que hoje passam longe das crianças, então tudo eu já vou chegar em casa com um brinquedinho, porque eu já vou quase no horário da criança dormir. Então eu levo um brinquedinho, um agradinho, e esse agradinho vai substituir o afeto, o meu tempo que eu deveria estar doando para essa criança, ensinando uma educação financeira, ensinando respeito, noções do dia a dia que ela vai precisar no futuro, para que seja um adulto educado financeiramente. Então é hora de nos preocuparmos com isso, com uma geração mais educada financeiramente. Os problemas que nós temos hoje financeiros, para que nossos filhos, nossos netos não venham a ter. Porque uma educação financeira em família, é na família que começam os problemas do país. Porque os gastos da família se descontrolam, isso gera um consumismo, gera uma crise no mercado e com isso o país acaba prejudicado, porque nós somos seres atuantes na economia do país. Então, por isso a importância de uma educação financeira, na escola, em casa, em todos os ambientes de ensino. Por que não dizer, né, Tatiane, que essa educação financeira vai ajudar até na saúde física da pessoa? Sim. Porque se ela tem problemas financeiros e não sabe resolvê-los, né, em família, com as crianças, nós sabemos de casos de pessoas que ficam até doentes, porque estouraram o cartão de crédito, porque fazem imensas dívidas, não é? Sim. E a criança sofre também as consequências de ver esse problema familiar, acaba não entendendo, não se educando para o futuro, como você disse. Sim, ela não consegue, né, separar. Isso, existe uma doença hoje que é o compulsivo, o financeiro compulsivo. Então isso gera problema de estômago, dor de cabeça, até depressão e ansiedade. E a pessoa deprimida traz os problemas para dentro de casa. Então eu já não tenho a mesma paciência que eu tinha com meu filho, porque eu não sei como é que eu vou pagar a escola dele amanhã, eu não sei como é que eu vou conduzir para que ele entenda que não pode assistir um filme, fazer uma viagem que ele gostaria de fazer. Então, a pessoa acaba se isolando e sem ter como dividir, porque quando vai conversar com a esposa, vira uma discussão, porque a esposa muitas vezes é dona de casa, mas também não foi educada financeiramente para poder dividir os gastos com o marido, ter consciência do que pode, o que não pode e educar o seu filho. Então, isso gera muitos problemas que pode acabar causando doenças realmente, depressão, ansiedade. Então, essa é a preocupação. Olha, Tatiane, você está complementando muito bem a outra entrevista com o Edelso, que nós falamos da necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Se não cuidarmos da vida financeira, do lar também, isso não será possível, não é verdade? Sim, sem dúvida. Nós somos um conjunto. Então, a gente precisa ter a consciência de que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Não podemos supervalorizar, mas temos que aprender a viver com ele. Com aquela receita familiar. O dinheiro nos pertence, nós não podemos pertencer ao dinheiro.
Isso precisa ser um lema dentro da família. A família saber viver harmoniosamente com aqueles recursos que tem. Porque com isso vai ter um lar mais harmonioso, gera felicidade, a criança vai aprender que mais tarde ela consegue. Não preciso ser um gênio da economia para poder gerenciar os gastos dentro de casa, né? E você então poderia mostrar aos nossos telespectadores como fazer esse planejamento? Sim, nós trouxemos uma planilha de planejamento financeiro. O importante dessa planilha é, antes de começar a fazer a planilha, reúne toda a família, a importância de pedir todos os recibos, notas fiscais, saber que qualquer comprovantezinho de débito, comprei um cafezinho, peço nota, comi um docinho, peço nota fiscal, para que eu tenha os documentos necessários para elaborar essa planilha. E não esquecer de nada, porque às vezes as pessoas colocam, eu tenho gasto da escola, eu tenho aluguel, condomínio, mas esquecem desses do dia a dia. Fui ao cabeleireiro, fui assistir a um filme, e esses não entram. Acho até que perdeu o dinheiro. Perdeu. Eu não sei aonde que meu dinheiro está indo, como eu estou gastando. Então a pessoa não tem noção realmente. E essa planilha serve para este controle. Então, nós apresentamos a planilha. Na planilha nós precisamos colocar primeiro todas as nossas entradas. Então, tudo que eu ganho, o meu salário do mês, o meu valor de férias, 13º, agora no final do ano. Então, eu preciso colocar tudo isso. Eu tenho uma poupança, eu coloco os rendimentos da minha poupança, conto com ela, sei que daquela renda, todo mês, eu procuro tirar 30% e guardar na poupança. Então, isso eu preciso ter em mente. Quando eu tenho todas, eu consigo visualizar. Eu recebo R$ 1.500 no mês. Então, eu vou para os meus custos. Então, eu preciso anotar tudo. E o que mais acontece? A família não vai conseguir fazer isso em um primeiro momento. Em um dia, conseguir organizar o seu orçamento doméstico. Então, o que eu preciso fazer? Juntando todos os documentos, notas fiscais, recibos, conversar e começar a colocar as despesas. Então, não adianta, eu tenho o aluguel, o condomínio, a escola da criança, aí qual o seu gasto? O marido vai perguntar para a esposa. Ela diz, eu tenho a compra do mês, eu tenho gás, eu tenho luz. Não falou que vai ao cabeleireiro 2, 3 vezes por semana. Então não vale. Eu preciso ser, nesse momento, eu preciso ser sincera. Esquecer, porque às vezes a gente tem vergonha, até mesmo porque quando vai colocar no lápis, tem vergonha que gastou com tanto supérfluo. Então pensou, eu tinha tantos gastos, porque nós temos consciência dos gastos, mas às vezes um impulso financeiro, eu estou meio deprimida, estou tristinha, vou lá, vou me dar um presentinho. Então, o presentinho pesa na planilha. Então, a importância, pedir o documento fiscal, para que a gente possa também, o documento fiscal é importante para a educação financeira da criança. Ter uma pasta, vai ir guardando todos os dias. Sempre fazer um arquivo. O importante é, nós demonstramos a planilha mensal, mas ela nasce no dia a dia. Então, todo dia eu planejo com aquela família, eu chegando do trabalho, o papai vai chegar do trabalho, nós vamos nos reunir, sentamos à mesa e vamos colocar todos os gastos do dia. O que eu gastei hoje? Então, já começa a construir a planilha diariamente, para que no final do mês não fique um trabalho muito grande, muito disperso e trabalhoso. Certo. Então, todo dia eu preciso fazer isso. Tiro meia hora do meu dia. Toda a família reunida e todos os gastos. Sinceramente, gastamos isso. E possivelmente no meio do mês, se a família realmente estiver em desequilíbrio financeiro, vai acontecer de ela ver, nossa, a minha renda é 1.500, eu já tenho dívida de R$2.000. Porque não podemos esquecer, eu uso meu cartãozinho de crédito, então eu postergo a minha despesa. Sinto a sensação de que não desembolsei dinheiro algum. Mas no próximo mês, a fatura do cartão de crédito, nós temos que contar com ela. Então, muito cuidado no uso do cartão de crédito. Nunca parcelar a fatura de cartão de crédito. Então, eu posso gastar no meu cartão de crédito R$300. Eu pago R$300, não pago 150,
300 porque isso incide juros. E às vezes os juros do cartão de crédito chega a 17% ao mês. Muito alto, não, Tatiana? Então, no Muito momento que a alto. família entrar numa dívida de cartão de crédito, vai começar uma renegociação. Nossa, é verdade. Então, a gente precisa ter cuidado com o uso do cartão de crédito. E se já estiver em situação de dívida muito grande em cartão de crédito, ir ao banco, tentar renegociar essa dívida por um empréstimo menor. Porque eu faço um empréstimo com juros menores, empréstimo pessoal, consigo obter o dinheiro, totalizo, faço o pagamento total da minha fatura e com isso tenho um empréstimo menor. Então eu começo a organizar as minhas contas. Tudo depende de eu começar. É difícil, é complicado, na correria do dia a dia a gente nunca encontra tempo, mas é necessário e urgente que comece. Nós disponibilizamos essa planilha, foi Vamos então a essa planilha. Você poderia ir falando sobre essa planilha para os nossos telespectadores, Sim. para que eles possam acompanhar? Então vamos à nossa planilha. A planilha do orçamento doméstico é indispensável que tenha todas as entradas: salário, 13º, férias, retirada de poupança, empréstimo, tudo que eu obtenho como uma entrada. Então, nós colocamos dia a dia todos os gastos, de forma a formar uma planilha anual, janeiro, fevereiro, março, até chegarmos em dezembro, como estamos agora, sem o susto de ter um gasto absurdo. Então, nós vamos para os gastos com habitação. Então, na habitação, nós temos que lembrar do aluguel, o condomínio, IPTU, luz, água, telefone, gás, TV por assinatura, supermercado, empregada doméstica, reformas, consertos. Então, todos os gastos que nós sabemos que vamos ter para manter a residência em um bom funcionamento. Partimos para a saúde, os gastos com saúde. Por quê? Porque primeiro nós colocamos as despesas de grande volume, as despesas, digamos, fixas. Nós temos despesas de habitação e saúde que são fixas, serão mensais. Então, na saúde, não podemos esquecer plano de saúde, médico, dentista, os medicamentos, um seguro de vida e tudo que for relacionado à saúde. Aí partimos para o transporte, que é um gasto diário também. Então, no transporte, nós temos que se preocupar com gastos de ônibus, metrô, trem, táxi, combustível, parcela do automóvel, manutenção, garagem, todos esses gastos que podem ocorrer. Depois, nossas despesas pessoais. Então, nas despesas pessoais entraria higiene pessoal, cabeleireiro, cosméticos, vestuário, lavanderia, academia, os cursos, tudo que diz respeito à nossa pessoa nesse quadro de despesas pessoais. Depois partimos para o lazer, que pode acontecer de esse lazer ser cortado, temos que passar uma tesoura, digamos, no lazer, porque o lazer são os gastos com restaurantes, café, bares, boates, livraria, locadora de vídeo, passagens, hotéis, passeios. Então, possivelmente aqui haverá uma certa discordância. Eu faço 5 viagens no ano, passo a fazer uma. Exato. Temos que colocar de acordo com a nossa realidade. Gosto de jantar sempre no restaurante, ou final de semana levo a família numa churrascaria. Um final de semana sim, outro final de semana não, de acordo com o orçamento. Aí abrimos uma rúbrica somente para cartões de crédito. Então, o ideal é que a pessoa tenha um cartão de crédito, mas hoje em dia as pessoas costumam ter mais de um para poder dispersar as despesas. Só que isso incide mais taxa bancária. Então, nós colocamos aqui todos os gastos com cartões de crédito, Mastercard, Itaú, Visa, todas as bandeiras, todas as despesas, juros, tudo que pagamos. Temos dependentes, nossos filhos, ou nossa esposa, ou algum parente. Escola, faculdade, cursos extras. Agora, para o começo do mês, todo o gasto com material escolar, que a gente não pode esquecer, uniforme, mesada, caso caiba no orçamento, vestuário da criança, medicamentos, tudo que for referente aos nossos dependentes. No final de tudo, nós vamos ter um equilíbrio entre as nossas entradas e os nossos gastos. Então, isso é muito importante, que os nossos rendimentos, as nossas entradas, sejam sempre maiores que o gasto. E isso vai estar demonstrado na planilha, tanto mensal como acumulado. Então, nós conseguimos ter uma visão do que a família gasta mês a mês, por isso a importância de fazer diário,
para que no final do mês nós já saibamos, eu gastei mais, eu gastei menos, eu posso cortar aqui, ou eu preciso ter uma renda maior, onde é que nós vamos ajustar o orçamento. Vai se tornando um hábito, não é, Tatiane? Hábito, até mesmo depois da primeira, porque a primeira é muito trabalhosa por esse sentido de envolver todos da família. Certo. Mas no momento que a primeira está certinha, que nós conseguimos enxergar que eu posso controlar o meu gasto, que eu sei que a família vai entender que eu ganho R$ 1.500 e não posso gastar mais que isso se torna um hábito. Isso todos cooperam. Então a criança vai fazer o seu cofrinho, vai trazer o recibinho da escola, vai falar para os seus coleguinhas. Então a gente está disseminando, está colocando em circulação essas informações de educação financeira. E isso é muito importante. Bom, com essa planilha de orçamento doméstico, nós encerramos o assunto sobre planejamento orçamentário dentro da família. E queremos desejar a todos um bom final de ano, um próspero 2014 e que todos começamos o ano controlando os nossos gastos. Era isso, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos imensamente a você, Tatiane, por essa prestação de serviços tão importante que você nos trouxe, viu? Também para você, um feliz 2014 e para toda a sua família. Muito obrigada, igualmente para a senhora. Obrigada. E assim nós encerramos esse quadro, esperando que você tenha entendido que para nós espíritas o importante é a qualidade de vida. Obrigada. Mais uma linda tela mediúnica para vocês. Deusi gostaria de nos informar com que espíritos você pintou este dia? Esse espírito, ele começou a pintar comigo mais ou menos uns 10 anos. Olha. E ele, na parte espiritual, continua com 19 anos e ele desencarnou com 19 anos. Então foi uma emoção muito grande, inclusive ele se sentia muito sensibilizado, porque ele falava que tinha saudade do país dele, né? E ele começou, eu nunca havia pintado coisas assim do Oriente, né? E eu comecei a pintar coisas do Oriente, foi aí que ele se manifestou, dando o nome de Yen, né? Como? Yen? Yen. Yen. Ele é um chinês. E a partir daí ele foi recolhido para o plano espiritual, foi trabalhado as emoções dele, e aí ele retornou e começamos a pintar. E hoje ele tem me ensinado a pintar flores, né? Coisa que eu não sabia. E nós estamos nessa parceria já há 10 anos. Nossa, e hoje ele é muito feliz, porque ele está na Fraternidade do Sol. Foi recolhido pela Fraternidade do Sol. Olha, vejam quantas informações que ainda nós temos que passar para vocês, porque hoje o tempo não permite. Mas nós vamos trazer aqui alguns expositores que possam falar sobre as fraternidades do espaço e também sobre esses jovens, essas crianças que ficam no espaço, como elas são acolhidas. No ano de 2014, nós temos uma programação imensa para você. Muito obrigada, Deus. Eu que agradeço e boa noite a todos. Vamos agora encerrar o nosso programa com uma mensagem para você. Trouxemos para vocês uma mensagem de Richard Simonetti do livro Uma Razão para Viver. Estude regularmente os ensinamentos de Jesus. Nenhum princípio pode ser integralmente vivenciado se não for plenamente compreendido. Realize exercícios diários de prática cristã. Perdão, tolerância, fé, compaixão, caridade, bondade, paciência e esperança são músculos do espírito que, se convenientemente desenvolvidos, sustentam em nós a paz e o equilíbrio. Nas situações difíceis, nas contrariedades, nos problemas e tentações da jornada humana, habitue-se a perguntar para si mesmo:
O que faria Jesus em meu lugar? Se tentarmos o que ele faria, sempre faremos o melhor. Estamos encerrando mais um programa, depois desses 3 meses de convívio com vocês. Desejamos a todos um feliz ano de 2014.